Nada melhor do que fazer as malas e viajar, mas com tudo em dia, né? Bonitinho e bonitão. Agora nós vamos falar sobre uma coisa muito importante. Os cuidados com as doenças nas viagens. Eu já peguei algumas viajando. Muitos destinos exigem vacinas, por exemplo, específicas, cuidados especiais com os seus turistas. Você sabe quais são? Pois o infectologista do Hospital 9 de Julho, Dr. Antônio Pinhatari, ele sabe. Boa noite, obrigado por ter vindo. Tudo bem? Boa noite, Rony. Como vão as coisas? Tudo bem. Ótimo. Esteja em casa, Sim, nós estamos perdão. aqui. 9 de julho, é? Hospital 9 de Julho. Aqui, Porque o Antônio Gama era muito amigo do meu pai. Certo, a família Gama, 9 de Que Julho. foi os fundadores, né? Isso. Então, meu pai, quando tem algum problema, ele não diz que vai para o 9 de julho. Eu quero ir para o Hospital do Gama. Até hoje, já foi vendido, já... Mas é engraçado Mas isso. ele continua dando aí assistência aí nessa Claro, região pra claro. Meu população. pai não quer saber de outro, vai estar lá por Exatamente. causa do Gama. Olha que bonitinho. Bom, na verdade, eu estava falando dessa história de que nós temos, de certa forma, um comprometimento com vacinações e coisas assim. Existe hoje, o que eu ouvi falar, não sei se isso é mito, a medicina do viajante. Isso existe mesmo? Então, o que ela engloba? A medicina do viajante é uma atividade médica que ela tem como objetivo dar um suporte para as pessoas no sentido de diminuir risco deles adquirirem doenças durante viagens. Esse é o objetivo da medicina dos viajantes. Normalmente essas doenças tropicais, né? Ou não? Tem mais outras? Não, a medicina dos viajantes era mais ampla, porque nós falamos de doenças infecciosas de maneira geral. Quando a gente fala de prevenção, vacinas. Quais são as principais doenças? Se nós falarmos das doenças principais, nós temos aquelas que poderiam ser prevenidas com vacinas. Por exemplo, a hepatite A é uma delas, a febre amarela. A B também tem vacina para A B. hepatite B também tem uma vacina, mas os riscos são diferentes. O que é importante é que as pessoas saibam os riscos. E para saber os riscos, ela tem que consultar um médico, pode ser um clínico, pode ser um infectologista, um especialista. E existem profissionais que trabalham especificamente nessa área, tanto no serviço público quanto privado, né? Tá. Agora, a gente não atenta muitas vezes à importância dessa história essa história da vacinação. Eu vou dizer uma coisa. Já aconteceu de eu pegar febre terçã, como chamam lá no norte. É a malária. É a malária. Exatamente. Peguei a tal da febre terçã benigna. Tem a maligna, tem a benigna, sei lá o que é isso. Eu não sou infectologista. Mas o pessoal lá que me falou. O exemplo que você dá é muito interessante. A malária é uma doença que existe no Brasil, na região amazônica. Peguei na Amazônia. Exatamente, né? Mas as pessoas, muitas vezes, elas vão para lá e não são orientadas. Quais os riscos, né? Antes da viagem, durante a viagem e após a viagem, você teve a febre e procurou o médico que fez o diagnóstico de malária. Claro. Mas poderia esse diagnóstico demorar o diagnóstico, porque não houve uma orientação. Então, é importante que as pessoas saibam do risco. E quando ele vai procurar o médico, explicar a viagem que ele esteve na floresta, foi pescar, o que ele foi fazer. Muitas vezes ele procura o médico com febre e o médico não pergunta, ele também não informa, e lembrar que as viagens podem ocorrer 15, 20 dias antes da consulta médica. E aquele dado é importante. Eu fui trabalhar, na época que eu era músico, fui fazer um show, um hotel bacana, todo no meio da Amazônia, que bacana. De repente um pernilongo me picou. Um calor miserável lá e eu tremendo de frio, todo agasalhado. Exatamente. Engraçado isso, né? Então, a malária é um diagnóstico muitas vezes difícil aqui em São Paulo. Tá. Lá, facinho foi. Facinho foi, mas muitas vezes a pessoa quando volta, 10, 15 dias depois é que ele tem a manifestação. E se ele não informar, ou ele não sabe do risco, ou o médico talvez não esteja informado, que pode ser malária, pode ser uma malária grave. No caso, poderia ser uma malária mais benigna, mas também tem que ser tratada. Por exemplo, se você estivesse na África, a malária seria muito mais grave, é uma malária mais grave. E você, quando voltar para o Brasil, você vai necessitar que o médico faça o diagnóstico o mais rápido possível. E se não houver essa orientação, que região você foi, muitas vezes o médico não tem informação. Ele vai pensar em dengue e a malária.
tratamento é E diferente. é importante que se diga para onde se vai, porque existem endemias em certos países. Exatamente. Né? A África, por exemplo, nossa... É importante isso porque nós estamos hoje no Brasil um contato muito grande com a África, com Angola, com Moçambique. Principalmente. Exatamente. Eu tenho amigos na Angola. Exatamente. E o Brasil está... Então é importante que as pessoas, ao irem para lá, seja um engenheiro, um médico, ou qualquer profissional, em que ele procure esse tipo de serviço antes da viagem, seja bem orientado. Durante a viagem, como é que ele deve proceder? A alimentação é importante durante a viagem. Ele pode adquirir doenças, por exemplo, com febre ou doenças infecciosas relacionadas com ingestão de água. Ou se ele vai para a Índia. Índia, então? Exatamente. Porque eu conheço de amigo que voltou doente da Índia. Volta com quadros infecciosos importantes, né? E aí tem a imunização específica para algumas doenças. Por exemplo, na Índia tem a febre tifoide, que é uma importante, tem vacina. Essa vacina ele tem que procurar um serviço especializado para que ele receba a vacina. A hepatite A também, se ele não tomou vacina para hepatite A, ele pode adquirir lá na Índia. Pode adquirir aqui também, no Nordeste. Sim, lógico. Mas então vamos recapitular as vacinas que a gente precisa estar em dia. Hepatite A e B. A hepatite A e B. A febre amarela para regiões que exigem até que você entre no país para ter a febre amarela. Lembrar que essa vacina, ela da febre amarela, ela também tem um tempo para que você possa ser efetiva. Então é importante que as pessoas procurem em torno de 30 dias antes da viagem. Outras vacinas importantes... A própria hepatite B tem que tomar 2 vezes. Exatamente. A hepatite A pode ter uma proteção mais rápida. Mas outras vacinas importantes, principalmente para crianças e adolescentes, que não fizeram o seu esquema de vacinação correto, naquela carteirinha da vacinação, elas deveriam receber um reforço. Outras vacinas importantes, aquelas pessoas que vão, por exemplo, fazer esportes radicais, por exemplo, em regiões, eles têm risco de tétano. Então tem que fazer reforço para tétano. É muito importante. Ele pode cair lá na cachoeira, né? E pode se machucar e demorar para ser atendido. Então o tétano, as pessoas estão vacinadas. Uma pessoa de 30 anos de idade deveria receber o reforço, se ele vai ter esse risco. É importante o risco. Tétano, o reforço, por exemplo, para essas vacinas, sarampo. Muitas vezes a pessoa vai para uma região da Alemanha, vai pegar sarampo na Alemanha. Estranho. Tivemos casos em que as pessoas foram e voltaram com sarampo, porque não estavam completo o seu esquema de vacinação, não tomou reforço. Então não são só regiões exóticas assim. É que nós estamos falando de Índia, de Angola. A pessoa pode ir para Disney e voltar com uma infecção viral que está acontecendo lá, por exemplo, uma doença respiratória. Nós tivemos a gripe, né, H1N1, aquela gripe importante. No início era tudo, aquelas viagens, será que vai para o México? O time de futebol não podia jogar. Então isso é importante saber o que é verdade nessa orientação, que risco existe e como se prevenir. Antes, durante e principalmente depois. É muito sério isso. Isso aconteceu na minha família. Você tem um exemplo meu pessoal com a malária. Agora, eu perdi uma prima irmã com a gripe suína. A gripe, exatamente. Quer dizer, e lembrar que existe o tratamento, se pôde verificar que esse tratamento era possível, mas essa pessoa, se ela viajou no início, não sabia. Se ela viajou para uma área que está tendo transmissão, você pode instituir o tratamento mais rápido. Quando foi diagnosticada a doença, já era tarde demais. Outra infecção importante que pode se vacinar principalmente adolescentes é a meningite. Nós temos casos de meningite em regiões que você tem pequenos surtos. Tivemos agora, por exemplo, a região de Porto Seguro. E os estudantes, lembrar que eles vão para lá fazer as suas festas, né? Lógico. E vai 30, Mas não 40. a bacteriana, né? A bacteriana. Também? A bacteriana. A meningite bacteriana tem vacina. E dependendo do risco, você pode vacinar, principalmente os adolescentes, adultos também, porque eles se aglomeram mais e a transmissão é respiratória. Então, se eu estou tendo meningite naquela região, ao viajar, eu recebi, por exemplo, consultas de pessoas que iriam para essa região, Porto Seguro, região da Bahia, estavam tendo meningite. Se devia tomar vacina, não. Eu orientei vacinar. Claro. Né? Eram adolescentes. Né? Então, isso é importante também. Então, é mais uma vacina que existe, está disponível e protege, né? Sem dúvida. Meu filho mais velho teve meningite bacteriana com 6 anos de idade. Exatamente. Quase perdi minha mulher isso. E se você está tendo naquela região, e você sabe, mas quem é que sabe? O médico dos viajantes, se ele é um especialista, ele está atualizado do que acontece no Brasil e no mundo todo. E hoje é muito fácil, através da internet, você tem essas comunicações e você sabe exatamente que naquele local que você vai, o que está acontecendo ali. Agora, ali, nesse local de destino, que cuidados a gente precisa tomar quando chega? Então, os cuidados vai depender do tipo de doença que está ocorrendo lá. Se é de transmissão hídrica, né?
é água e alimentos. Se é relacionada, por exemplo, com a malária, que é o mosquito, eles devem saber, ele vai pescar, ou ele vai passar, o que ele vai fazer ali na floresta. E ele pode usar repelentes, ele pode saber que em determinados horários, por exemplo, 6 da tarde, 7 horas, os mosquitos gostam desse horário, vespertino. Então, melhor ele se proteger, ele não se expor nesses horários. Isso acontece na região amazônica. Quem vai pescar, sabe que se ficar 6 horas, 7 horas da noite, ele vai ter risco maior de pegar malária se ele pescar de manhã. Que é um mosquito que trabalha mais no escuro. Ele ao tem contrário do Aedes aegypti, que já é de dia. O Aedes aegypti está nas cidades. E é de dia que ele trabalha. E está nas cidades, é a dengue, né? É a dengue. Então a dengue é peridomicílio nas cidades. Tá. E não temos vacina ainda para dengue, mas deveremos ter em breve. Oba. Seria muito bom, né? Que bom, a gente faz outra matéria aqui, nós dois, da vacina. Muita gente acha, quer dizer, essa história, que seria bom que você está me assistindo agora, preste atenção. O que nós acabamos de ouvir é que você não deve se preocupar apenas com lugares exóticos. Se você adquire um sarampo na Alemanha, que é referência de saúde e tudo, se você pode pegar, sei lá, uma virose respiratória na Disney, então fique esperto, porque essa história é séria e a gente sabe. Só lembrando que os serviços públicos e os hospitais privados, eles estão preparados para atender. Por exemplo, nós temos o Hospital das Clínicas, o Hospital Emílio Ribas, o Hospital São Paulo da Unifesp e os hospitais privados, como o 9 de Julho e outros hospitais, que têm essa possibilidade de dar a orientação antes da viagem, durante a viagem e após a viagem. A gente falou muito sobre viagem do exterior e tal. E falamos assim superficialmente no Brasil, falando da malária, porque eventualmente eu citei um exemplo pessoal aqui, uma experiência vivencial minha. Mas a gente tem que ter cuidados com determinados destinos aqui no nosso país? Exatamente. Região amazônica, malária, mais malária, febre amarela e algumas doenças a gente chama de transmitidas a gente chama de febres hemorrágicas, também é importante nessa região, né? A hepatite B na região amazônica também é importante. Outras infecções respiratórias é no sul. Não é porque é o sul, porque nós temos um inverno mais rigoroso. Sem dúvida. Então, se eu vou para uma região que tem inverno mais rigoroso, as transmissões de doenças respiratórias. Tanto que no caso da epidemia de gripe, o Rio Grande do Sul, o Estado do Sul, eles tiveram mais casos do que no Nordeste. Sim. Então, eu estou indo para essa região. No Nordeste, as doenças de transmissão hídrica, né? Evidentemente que eu vou lá para a Bahia, eu vou para o Nordeste, eu vou comer frutos do mar, né? Tudo na praia. E aí, doenças de transmissão hídricas, diarreias, quadros infecciosos. Então, eu tenho diferentes riscos, diferentes regiões do país. E aquelas histórias que eu ouvia, por exemplo, quando eu era garoto, na fazenda, eu passava... Fazenda? Eu sou de fazenda também. Tal da extosomose, a gente não podia essa é uma... pisar no Exatamente. Então, nós tínhamos a estossomose. Essa é uma doença dos viajantes mais antiga. Hoje a estossomose está muito controlada. Mas existem algumas regiões, principalmente do Nordeste, em que se você for naquela lagoa, certo? E se você vai inadvertidamente, você pode adquirir estossomose ainda. E o diagnóstico não é fácil. Quando ele volta, demora às vezes meses para que o médico faça o diagnóstico. Então a informação do que ele fez na viagem é importante. E a gente pega pacientes, como nós atendemos, e o que ele fez na viagem? Então uma consulta desse tipo, ele leva 1 hora, 1h30. Porque não basta ele viajou, mas o que ele fez. E as pessoas não se lembram, né? Então é importante que as pessoas, principalmente crianças, né, que os pais informem. Olha, ele nadou numa lagoa, e aquela lagoa estava liberada para isso, aquela maneira de você mergulhar na lagoa, todo mundo vai lá. Então é importante que tenha essa informação. Onde ele entrou numa região de mata e não deveria, certo? Ou não estava liberado para isso. Então isso é importante. Uma coisa por cavernas. Morcego. O morcego ele é reservatório, naquela região da caverna, de uma série de doenças, inclusive respiratórias. Por causa das fezes que secam, é isso? Exatamente, infecções fúngicas, por fungo que vai para o pulmão. O fato de você respirar o ar da caverna, onde tem o morcego. Então a gente tem surtos, né? Surtos são vários casos, né? Sim. De infecções. Nós tivemos uma vez aqui no sul, nós atendemos no Hospital 9 de Julho, que eram 5 casos de pessoas que foram numa região, numa árvore, entraram, eles eram biólogos e adquiriram uma doença chamada histoplasmose, uma infecção do pulmão. Sim, de 6, 5 tiveram.
essa informação é importante, que é o que ele fez na viagem. Ele entrou naquela região, na caverna, e tem uma árvore quando ele entra, né? E eles foram atrás dos morcegos. Eles eram biólogos e adquiriram essa doença. Foram tratados, tem tratamento. Mas tem tratamento se você fizer o diagnóstico. Qualquer doença, né? O tratamento, para qualquer doença, o tratamento pode existir, mas o diagnóstico tem que ser muito prematuro. Porque, senão, quando for ver, já era, como eles falam coloquialmente, né? Portanto, se o paciente faz uma volta com febre de uma viagem, ele deve informar. Mas uma consulta médica não pode ser de 5 minutos na febre. Eu faço um exame. Então, é importante para a população, que essa consulta, muitas vezes ele quer só que abaixe a temperatura, se sinta melhor. Não, informa, diz que viajou. E mais importante, a viagem pode ter sido há 1 mês, 2 meses. Existe aquilo que chama período de incubação da doença, em que quando ele volta, que ele fica doente. Então, ele não associa com a viagem, mas ele adquiriu lá. Porque pode levar, por exemplo, hepatite pode levar 30 dias para se manifestar depois da viagem, né? É um período de incubação. A malária, ele também pode levar dias para manifestar a febre. Você pode ter ali, se você ficou alguns dias ou depois. Então, isso é muito importante, que a consulta médica, de maneira geral, toda consulta médica devia ter o seu tempo correto. Mas, nesse caso, você tem que investigar com muito detalhe. Então, uma consulta médica do viajante, quando ele volta, é 1 hora. É o que eu recomendo. Para que você descubra o que aconteceu exatamente, né? Obrigado. Doutor Antônio Pinhatari, um sobrenome tão ligado à nossa cidade, né? A cidade de São Paulo. Ele é professor de infectologia da Unifesp e é infectologista do Hospital 9 de Julho. Segundo meu pai, é o Hospital do Gami. Que já não é há muito tempo, né? Muito obrigado por ter vindo. Foi ótima essa nossa pauta, esclarecedora. Eu que agradeço a oportunidade e espero ter trazido alguma contribuição. Seguramente trouxe, seguramente. Para a população. Volte quando quiser. Certo? Estarei de volta aqui com você. Obrigado.